Abra a tua Bíblia mesmo agora, estando ainda de pé, no primeiro livro que escreveu Samuel, no capítulo 1, no capítulo 1, versículo de número 27, versículo de número 28. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acharam? Amém. Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Está bem próximo. O primeiro livro que escreveu o profeta Samuel. Diz assim a palavra de Deus no versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Por este menino orava eu. Por que é que você tem orado? Para que você tem orado? Para quem você tem orado? Eu gostaria que agora você falasse assim, e cita o nome da pessoa que você tem orado por ela. Pela minha casa eu tenho orado. Pelo meu sonho eu tenho orado. E Deus, Ele ouve as orações do seu povo. Amém? Amém. Ana disse, por esse menino orava eu. Você tem orado por quem? Por quem? O que é que você tem pedido para Deus? Coloque a sua mente agora diante de Deus. Coloque a sua mente agora no altar de Deus. Coloque a sua mente naquela pessoa, naquele propósito, naquela coisa que você tem pedido para Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra é fiel e ela não voltará vazia, sem que antes ela tenha cumprido o seu propósito. Assim, meu Deus, como a chuva que cai do céu e rega a terra, ela não volta, meu Deus, em forma de vapor, para se formar outras nuvens, sem que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor a enviou. E nesta noite, meu Deus, eu quero declarar em nome de Jesus que há um propósito em nossas orações, há um propósito e um objetivo em nossas orações. E eu creio, meu Deus, que se pedirmos ao Senhor, em nome de Jesus, crendo, o Senhor fará conforme nós desejamos. Em nome de Jesus, cumpra, meu Deus, o teu projeto, o teu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluias. Podem se assentar em nome de Jesus. Uma mãe que orava, feliz é o filho, feliz é a filha, que tem uma mãe, que tem um pai que ora, que tem um pai que apresenta todos os dias a sua família diante de Deus. Nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela se encontra recheada de exemplos de homens e de mulheres de oração. Nós vemos um homem chamado Jó, que todos os dias ele intercedia pelos seus filhos e apresentava a Deus sacrifício, mesmo sem ter certeza que eles haviam pecado. Ainda que ele não tomasse conhecimento de algum pecado dos seus filhos, mesmo assim ele apresentava a Deus o sacrifício e orava a Deus, intercedendo por eles, pedindo a Deus que os perdoasse, caso eles viessem a cometer alguma transgressão, algum pecado gravíssimo aos olhos de Deus. Sabemos que pecar, todos nós pecamos. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e fazemos Deus também mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
pecados e nos purificar de toda a imundícia. Deus, Ele deseja nos purificar, Ele deseja limpar o nosso coração, a nossa mente dos maus pensamentos. Ele deseja arrancar do nosso coração toda raiz de malícia, de maledicência, toda raiz de amargura. Mas para que isso aconteça, nós precisamos encontrarmos o altar da oração. Nós precisamos erigir em nossa casa o altar da oração. Amados, o crente que ora é um crente vitorioso. O crente que ora é um crente que tem o poder de Deus. O crente que ora é um crente forte. O crente que ora é um crente renovado. O crente que ora é o crente que não vê dificuldade nas coisas. O crente que ora, ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para o tamanho dos obstáculos e dos problemas. Ele confia em Deus, ele entrega nas mãos de Deus e acredita que Deus irá responder às suas orações. E nós vemos aqui uma mulher que tem muito a nos ensinar, uma mulher que nós temos muito que aprender com a vida dela. Ela tem lições tremendas para transmitir a nós a título de conhecimento e a título de experiência com Deus. Como podemos perceber, a aflição ela atinge todas as pessoas, independente da sua posição social, independente da sua condição financeira, independente do seu sobrenome. Ah, fulano de tal é filho de tal pessoa. Olha, amados, a aflição, o problema, a dificuldade, ela vem para todos nós, e nós não sabemos quando nós seremos apanhados de surpresa por uma adversidade, por uma enfermidade, por um problema familiar, ou seja, qual for o problema, de qual natureza ele for. Sempre nós corremos riscos, então estamos expostos a isso. Mas quando nós temos um compromisso com Deus, quando nós tememos ao Senhor e voltamos a Ele os nossos olhos, quando nós derramamos o nosso coração em oração diante de Deus, nós temos a probabilidade da vitória, nós temos a certeza da vitória. Ainda que o vento ele assopre, ainda que o mar se levante, ainda que os rios se aumentem as suas águas e venham com ímpeto contra a nossa casa, nós sabemos que ela não vai cair. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 25, porque ela está edificada sobre a rocha, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aprendemos com Ana que qualquer pessoa está passiva, está sujeita à aflição, independente do tempo, do lugar, independente se for contra ela própria, se for no lar, se for contra a sua família. Ninguém está isento, ninguém está isento de aflição. Agora, o que vai determinar a vitória é o comportamento do cristão, é o comportamento do cristão diante das aflições. Tem pessoa que quando vê a dificuldade ele desespera, ele arranca os cabelos da cabeça e ele começa a falar com um com o outro como se as pessoas tivessem a solução para o seu problema. Ele procura alguém para colocar a culpa, para apontar os dedos e dizer: eu estou assim por causa de fulano ou de Beltrano, é porque o meu pai amava mais o meu irmão do que a mim, é porque a minha mãe ajudava mais a minha irmã do que a mim. E então cria-se aquela celeuma e o problema só tende a aumentar. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que existe uma solução para qualquer problema, seja ele de qual natureza for, no qual nós nos encontrarmos no nosso dia a dia. O texto escrito por Samuel começa dizendo assim: houve um homem em Ramadaim Zofim, da região montanhosa de Efraim. Houve um homem. Mas por que o texto começa dizendo isso? Houve um homem. Será que esse homem era tão importante assim?
Será que esse homem era alguém respeitado e conhecido naquelas regiões? Certamente que para que o capítulo começasse assim, esse homem não era um homem qualquer, não era uma pessoa qualquer. Essa expressão, este homem, sugere que Eucana era um homem de posição elevada, era um homem conhecido, era um homem de posses, era um homem influenciável, era um homem que tinha conquistado o respeito dos moradores daquela região montanhosa. Então, quando se falava no nome de Eucana, todos sabiam de quem se tratava e quem ele era. Mas não basta ter um nome, não basta ter uma posição, não basta ter reconhecimento. É preciso ter Jesus na vida, é preciso ter Deus na vida, é preciso reconhecer Deus em todas as coisas, em toda e qualquer situação, seja ela de qual procedência for. Ana subia à casa do Senhor, Ana acompanhava o seu esposo, e juntos eles subiam à casa do Senhor. Só que esse Eucana, ele tinha uma outra esposa, ele tinha uma outra mulher chamada Penina, e o nome Penina significa coral. Coral subentende-se um grupo de pessoas com muitas vozes, vozes separadas, né? Cada um tom, cada um canta de uma forma. E essa mulher, chamada Penina, era um coral que afligia, que amargurava, que oprimia a vida de Ana. Ana sofria com essa mulher. E muitas vezes na nossa vida, Deus permite que uma pessoa assim se aproxime de nós. Uma pessoa que vive te atormentando, uma pessoa que vive apontando o dedo e olhando seus defeitos, te acusando. Às vezes Deus permite que pessoas assim se aproximem de nós, para nos afrontar e até mesmo para ver qual será a nossa reação. Amados, nós não somos cristãos simplesmente pela forma que agimos, mas pela forma com que nós reagimos a certas afrontas. Muitas vezes o cristão é afrontado, ele recebe palavras de derrota, palavras que vêm como uma flecha no peito da gente, que chega a doer, que faz você pensar assim: realmente eu não sou nada, realmente Deus não tem propósito nisso, eu vou desistir, eu vou parar por aqui, eu vou mudar a minha rota, eu vou mudar o meu rumo. Às vezes essas pessoas são levantadas pelo próprio inimigo para fazer você desistir dos seus sonhos, para fazer você desacreditar da promessa de Deus, para fazer você tomar uma direção diferente. E a palavra de Deus diz que Ana, ela se entristecia quando ela tinha que ir à casa do Senhor. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas ele também diz assim: Senhor, se fosse o inimigo que tivesse me afrontado, se fosse o inimigo que tivesse me pisoteado, que tivesse acabado comigo, fizesse desmoronar o castelo dos meus sonhos e da minha existência, mas não, Senhor, era um como eu, era um que subia comigo à tua casa para adorar o teu nome, para bendizer o teu nome. Foi ele, Senhor, que emprestou a boca para Satanás, para tentar plantar o desânimo no meu coração. Quantas vezes, amado, o diabo pega pessoas e coloca palavras na boca delas, e essas palavras vêm como flecha no coração da gente, e nós então paramos, nós então desistimos, nós então enfraquecemos, nós
ignoramos a voz de Deus, nós perdemos a visão da providência de Deus, da provisão de Deus. Olha o que a Raquel mencionou aqui hoje. Agar, o foco dela ficou tanto no problema, na dificuldade, que ela colocou o menino debaixo da árvore e foi para o sol. E ela ficou ali no sol, queimando o rosto dela e dizendo: é melhor morrer do que o menino. Pelo menos eu morrendo primeiro, eu não vou sentir a dor de perder o meu filho. Mas ela não entendia que Deus não queria tirar o filho dela. Mãe, eu quero dizer para você nessa noite: Deus não quer tirar o teu filho. Deus não quer que o teu filho se perca. Deus quer que o teu filho seja salvo, seja abençoado, seja restaurado, em nome de Jesus. Deus quer dar uma família para o teu filho, para a tua filha. Às vezes você olha e pensa assim: será que tem um homem de verdade para minha filha? Será que tem uma esposa de verdade para o meu filho, que vai ajudá-lo? Tem! Tem, sabe por que que tem? Porque Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele entende o nosso clamor e a voz da nossa alma. A voz da alma de Agar falava mais forte naquele momento, e Deus disse para ela: olha, Agar, água, levanta os seus olhos e veja. Tem água, tem esperança. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: tem esperança. Deus vai fazer um milagre na sua casa. Deus vai fazer um milagre na tua casa, em nome de Jesus. Ainda há esperança, aleluias. E Ana subia à casa do Senhor, e a outra irritava, e Ana chorava e não comia. Ana não comia, mas ela perdeu a paz. Essa mulher vivia chorando aos prantos, mas interessante que ela não abria a boca para oprimir o seu marido, ela não apontava o dedo para o seu esposo, ela não dizia uma palavra sequer. Todo aquele sofrimento ela suportava sozinha, ela não dividia a carga com ninguém, ela não procurava uma irmã para murmurar, para reclamar, ela simplesmente sofria calada, e aquela mulher a irritava. Ana chorava e não comia, ela não se alimentava mais. Imagina o estado daquela mulher. Agora aquela mulher perdendo a sua força física, mas não perdendo a sua fé num Deus que pode todas as coisas. Aleluias. Ana se consumia fisicamente, mas a sua fé se renovava a cada manhã na palavra de Deus e no Senhor que fez os céus e a terra. Aleluias. Se algum problema tem te consumido, se algum problema tem afligido a tua alma, não perca a sua fé. Não perca a sua fé, amados. Não perca a sua esperança. Segunda-feira passada eu fui com a irmã Cléo num culto no lar. Irmã Cléo, quando eu vi o Amarildo cantando, a minha alma dava pirueta dentro do meu ser. O meu espírito pulava dentro de mim, de alegria. Uma pessoa saiu de uma quimioterapia naquele mesmo dia. Ele cantava. E ele não cantava não assim, como quem estava derrotado, não, irmãos. Ele não cantava assim, aquele hino assim, não, ele cantava firme, ele cantava forte, ele cantava alto, ele cantava mesmo ao Deus Todo-Poderoso. É assim que Deus quer ver os seus filhos. É assim que Deus quer nos ver, amados. Com quem confia. Quem confia declara. Quem confia acredita, e quem acredita determina, e quem determina profetiza em nome de Jesus. Eu ontem fui visitar um pastor, amigo meu, e ontem eu tive certeza ainda muito mais de que Deus é fiel. Há 7 anos eu venho orando por esse pastor. Ele me conheceu aqui no Setoró. E ele era noivo de uma moça. E ele tem muitos amigos pastores. Mas um dia ele decidiu se casar e disse assim: pastor Márcio, o senhor pode fazer meu casamento?
Eu disse, mas você tem um irmão que é pastor. Você tem muitos amigos pastores. Ele disse, não. Eu tenho muitos conhecidos, mas amigo eu não tenho. Eu quero que o senhor faça o meu casamento. E eu então fiz o casamento daquele rapaz e daquela moça. Irmãos, o que vocês pensarem de humilhação aquele casal passou. O que vocês pensarem eles passaram. O que vocês pensarem de ser pisados pelos outros eles foram. E eu me lembro que um dia eles suaram andando a pé para orar. Eu tinha uma bicicleta. Eu tinha uma bicicleta que eu tinha gastado uma fortuna e ela ainda não ficou do jeito que eu queria. Mas ele chegou lá em casa tão suave, eu fiquei com dó dele. O Espírito Santo falou, dê para ele a bicicleta. Eu fui e dei para ele aquela bicicleta e ele saiu feliz. Feliz, agradecendo a Deus. E eu então fui à casa daquele pastor. Era um cômodo, 2 cômodos do tamanho desse aqui, dividido, uma salinha pequena e um banheirinho. E ele disse assim, que quando eu ia na casa dele, ele tinha vergonha. Quando ele me oferecia um café, ele dizia assim, eu acho que o pastor não vai tomar, porque o copo é simplesinho, de plástico. E eu então orando com ele, com a esposa dele, eles perderam 2 filhos. Ela teve aborto de 2 filhos, o último agora, foi uma tristeza muito grande. E eu buscando a Deus e abençoando a vida dele, e falei algumas coisas para eles. Um dia ele chegou lá em casa com um Celta 0 km, compraram um carro, e eu fiquei feliz. Eles compraram uma chácarazinha lá em Águas Lindas, lá embaixo, uma poeira danada, muita pedra, muito mato. E eu cheguei naquela chácara, fiquei com dó, até chorei quando eu entrei lá. Falei, mas Deus, é melhor do que estar naquela situação que ele estava, mas ainda não está bom. Mas ele teve essa semana lá em casa e me chamou para fazer uma visita à casa que eles compraram em Águas Lindas, perto do shopping. Eu fui, Adriano, Stênio e mim. Amados, quando eu entrei naquela casa, eu tive que segurar para não chorar. Que acabamento! Que casa bonita, Codó! Que casa linda! Mas eu fiquei tão feliz, amados, que essa madrugada eu só orei agradecendo a Deus por isso. Pensa na alegria que eu fiquei de ver esse irmão como ele está. Ele comprou a casa dele, ninguém dava nada por ele. Ele chegou aqui, só tinha a roupa do corpo. Ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi enganado pelo homem. Mas Deus, quando tem um propósito na vida da pessoa, amado, podem amargurar a sua alma, podem te irritar, podem tentar te fazer desanimar e te entristecer. Mas se você não olhar para o homem, a Bíblia diz que não é para olhar para a esquerda nem para a direita, mas é para olhar para o alvo, mediante o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe por que muitas pessoas não têm alcançado vitória? Porque ao invés de olhar para o alto, estão olhando para a direita e para a esquerda. Enquanto Pedro fitou os olhos em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, para a noite, para as trevas, para a ventania, para a tempestade, ele afundou, ele afogou. Não se afogue dentro da sua visão. Tire os olhos da circunstância e coloque os teus olhos em Deus nessa noite. Tire os seus olhos da circunstância. Tire os seus olhos de Penina. Olha para a pessoa que só diga para ele: tire os seus olhos de Penina. Penina é terrível. Penina só quer te desanimar, só quer te esmurecer e dizer você não vai conseguir. Mas a palavra de Deus diz que você vai conseguir. Olha o versículo 6 para vocês verem o que diz. Diz assim o versículo 6: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela fazia de propósito, amados. Ela provocava. Olha, isso é indo para a casa de Deus, viu? É indo para o culto. Indo para o culto. Você pensa que você está arrumando para ir para o culto, não vai surgir problema se você não chegar aqui? Claro que vai. O diabo vai trabalhar para colocar pessoas para te impedir de chegar aqui, principalmente quando Deus tiver uma grande bênção para te entregar. E essa mulher fazia isso.
deixava o diabo usá-la. Eucana, ele se aproxima de Ana. Ele percebe que a sua mulher está diferente. Ele percebe que algumas coisas estranhas estavam acontecendo com ela. E ele então pergunta: Ana, por que choras? Por que você chora tanto, Ana? E Ana dizia: nada não. Não é nada, mas você chora tanto. Hoje é diferente, o marido pergunta para a mulher assim: por que você reclama tanto? Por que você murmura tanto? Por que você fala tanto? Ele percebe por que você chora. E ele olha para ela e diz assim: por que você não come? Por que você não come? Ana era cristã. Aí ele pensou: não, pelo menos ela deve estar jejuando. Aí ele observou que ela estava triste, mas ela não falava. Por que o teu coração está triste? Por que o seu coração está triste? Ana, porém, permanecia em silêncio, mas no seu íntimo, no seu coração, o Espírito respondia: eu estou chorando, eu estou triste, eu não estou comendo porque eu estou orando, porque eu estou falando com Deus Todo-Poderoso, estou colocando diante dele a minha causa, e eu tenho certeza absoluta que a resposta dele está chegando para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu estou orando. Quando o homem começa a orar, quando o homem começa a orar, você pode orar que ele começa a ficar triste. Ele começa a ficar no canto pensando. Aí a mulher assim: por que o senhor está triste? Quando o homem começa a orar, uma mulher começa a orar, ele não fica mais no meio de grupos, ele não ri. Pode contar piada que for, todo mundo ri, ele não fica sorrindo. Sabe por quê? Quando o homem começa a orar, ele começa a viver a realidade de Deus. Ele começa a viver a realidade de Deus. Ele começa a ter sentimentos estranhos. Ele começa a ter pensamentos estranhos. Ele começa a se engravidar dos sonhos de Deus. Sabe, as mulheres que têm filhos, elas sabem que antes de se engravidar elas tinham um comportamento. Durante a gravidez elas começaram a ter comportamentos estranhos, não foi? Comportamento estranho. Aquilo que ela tinha vontade de comer, ela não queria mais nem ver. Aquilo que era uma delícia que ela amava, ela não queria nem ver. Tira isso da minha frente, em nome de Jesus. E aquilo que ela detestava, ela dizia: eu quero comer. Eu quero comer isso. A mulher, à noite que deitava e dormia feito uma pedra, levanta 3 horas da manhã e fala: bem, eu estou com vontade de comer um negócio. Se for mineira, eu estou com vontade de comer um trem. Mas que trem é esse, meu amor? Eu estou com vontade de comer um sanduíche McDonald's daquele que vem no shopping. Aí o cara tem que tirar o carro da garagem lá no shopping comprar o sanduíche. Aí você fala assim: ah, amor, eu estou cansado, não vai dar para ir não. Olha, se você não buscar, nosso filho vai nascer com cara de hambúrguer. Se esse menino tiver um problema, a culpa é sua. Não é assim, irmãs? Eu estou mentindo? Estou mentindo, irmãs? E aquilo que ela detestava, agora ela passa a amar. Ela passa a adorar e querer aquilo todo dia. Eu me lembro que quando a Adriana engravidou de Débora, o pessoal perguntava para mim no serviço: você está criando um coelho em casa? Que eu comprava tanta couve, tanta folha, ela só queria comer folha, alface, e era uma folha arada. Graças a Deus, pelo menos era o mais barato que tinha, né? Mas me matava quando eu chegava em casa com esse pacotão de folha. Mas é assim, amados, também a vida do homem e da mulher que ora. Ele começa a ter pensamentos estranhos.
sentimentos estranhos, ele começa a desejar aquilo que ele pensou que ele nunca ia desejar. Ele começa agora a ouvir a voz de Deus. Ele está em casa e Deus fala assim: vai ao hospital na Ceilândia, e lá no leito tal tem alguém, e você vai pôr a mão sobre a cabeça dessa pessoa e orar por ela. Aí ele fala assim: Deus não falou isso comigo não. Aí ele ouve a voz de novo. Ele começa a ter sensações esquisitas. Sabe, amados, porque agora o Espírito Santo começa a se mover dentro dele. E Ana não respondia por quê para Eucana, mas a sua alma dizia: é porque eu estou passando por uma grande aflição, é porque eu estou sendo humilhada pela Penina, que não me permite nem subir à casa de Deus para adorá-lo como eu gostaria. Mas mesmo assim ela ia. Ela nunca ficava em casa, ela ia. Outra coisa que a oração gera em nós: determinação. Determinação. Eu orava tanto, irmãos, quando eu aceitei Jesus. Mas eu orava tanto que a Adriana falava assim: para que isso, Márcio? A mãe dela dizia assim: o Márcio só vive na igreja agora. O Márcio não quer saber mais nada. Sabe por que eu orava tanto? Porque eu tinha medo de desviar. Eu tinha um medo tão grande de desviar, de voltar atrás e envergonhar o nome de Jesus. Porque para mim, quando uma pessoa dizia vai beber e tal, e era crente, eu falava: eu era crente, ele está envergonhando. Para mim, naquela época, hoje não, hoje a minha mente mudou. Hoje eu sei que existem vários fatores, mas eu ficava com medo de desviar. E tinha uma galera torcendo para eu cair, de demônios e de amigos, entre aspas, colegas do mundo. E eu passava a noite inteira orando, chorando, dizendo: Deus me dá força para continuar. Deus não deixe eu olhar para o homem, meus olhos precisam estar fitos no Senhor. E Ana então fitou os seus olhos no Senhor. Ana, porém, permanecia no seu silêncio para com o homem, mas a sua boca aberta para falar com Deus, para os seus ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. A oração e o voto de Ana. Olha o versículo 10. E também tomou por mulher 10. Está no outro texto, diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela se levanta. Quem tem vida de oração, amados, ainda que ele sinta o peso, ele sempre se levanta. Ele sempre se coloca de pé e ele sempre dá a volta por cima em nome de Jesus. Ela chora com amargura e ela faz um voto no versículo 11. Todo o povo que estava, meu Deus, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, de não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora, como é que você ora? Como é que você ora? Você ora assim: Deus, me dá uma casa. Aí Deus vai te dar uma casa lá em Alvorada. Aí você fala: mas eu não queria lá em Alvorada. Mas você não falou onde você queria. Você não falou o jeito que você queria. Você falou assim: Deus, me dá um carro. Aí Deus te dá um Fusca, um Fusquinha 78, 76, um Opala. Aí você vai reclamar: Deus, eu pedi um carro, só me deu essa furreca. Mas você não falou. Você não especificou o carro que você quer. São detalhes. Ela disse: se o Senhor me der um filho varão, homem, um filho homem, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Sabe, amados, nós oramos assim: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Mas dá o quê? Como? Deus faz uma obra na vida do meu filho, mas que obra? Nós temos que especificar. Você já leu o livro A Quarta Dimensão, do Paul Yang-Shu?
Ele fala disso. Ele orava e pedia a Deus uma escrivaninha e uma bicicleta. E ele chegava na igreja e ele dava um testemunho e dizia assim: irmãos, eu tenho uma escrivaninha de moto, uma bicicleta, e ainda tinha a marca da bicicleta. Aí os irmãos falavam: onde é que está? Ele dizia: está aqui. E os irmãos riam dele. Riam, mas riam de rachar. Aí os irmãos diziam: onde é que está a bicicleta, pastor? Ele está aqui, eu estou gerando, eu estou grávido da minha bicicleta. Eu estou grávido. Eu estou gerindo a minha bênção. Eu estou gerindo a minha promessa. E aí ele chegou com a bicicleta e disse: a escrivaninha está lá em casa. E ele então começou arrumou uma barraca velha do exército e começou a fazer culto debaixo dessa barraca. E ele dizia: eu tenho uma grande igreja. Aos irmãos iam lá, era só ele, a mulher dele e a sogra. E os irmãos dizendo assim: cadê a grande igreja? Está gerando. Eu estou orando. Eu estou orando. Hoje a igreja dele tem 60 mil diáconos, 800 mil crentes. E ele é um grande homem de oração. Ele ora mesmo. Ele ora para valer. Ele ora para valer. Só Deus ouve e entende a oração de seus filhos. Amém? Só Deus ouve e entende a oração dos seus filhos. Só Deus conhece as suas necessidades. Só Deus entende as suas aflições e a sua voz. Às vezes você está falando e as palavras nem saem como deveria, mas só Deus conhece e entende as suas orações. Ah, eu fiz uma oração tão assim, mas Deus entendeu. Ele ouviu e Ele quer atender a sua necessidade. Nasce o filho, fruto de oração e consagrado a Deus. Amém? Deus quer fazer você colher os frutos da sua oração. Deus vai fazer você colher os frutos da sua oração, em nome de Jesus. A volta por cima. Ana retorna com o fruto da sua oração. Aleluias. Ela retorna com o fruto da sua oração. E ela chega então no templo. E quem atende ela? O sacerdote Eli. E ela diz assim: Eli, eu sou aquela mulher amargurada, aquela mulher que vivia chorando. Ele disse: não é possível, mas com esse rosto sou eu mesmo. E o que é que você veio fazer aqui? Ela disse: cá, Samuel. Aí viu um Samuelzinho. E ela disse: aqui está Eli. Por esse menino orava eu. Por esse menino eu clamava. Só que quando Ana orava, o próprio Eli, ele se aproxima e diz assim: mulher, uma hora dessa você está embriagada? Você bebeu uma hora dessa? Ela disse: não, eu não bebi, eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Mas agora ela dá a volta por cima e traz o fruto da oração. Quem acredita que vai trazer o fruto da oração neste lugar, levante a sua mão e glorifique a Deus. O fruto da sua oração, quem vai colher é você. O fruto da sua oração, quem vai apresentar a Deus é você. E muito você vai se alegrar com Ele, em nome de Jesus. Ana volta, mas não volta mais amargurada. Ela não volta triste, abatida. Ela volta com o fruto da sua oração. E ela diz aqui: sacerdote, era por esse menino que eu chorava, era por esse menino que eu me entristecia, era por este menino que eu não comia.
mas nunca saiu do meu coração a certeza de que Deus ouve o clamor dos seus filhos, de que Deus atende os seus filhos e que Ele traz a resposta das nossas orações e faça com que os nossos sonhos se tornem uma realidade. Amém? Ana cumpriu o seu voto. Eclesiastes capítulo 5 diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas Ana cumpriu o seu voto e devolveu ao Senhor o filho que Deus havia lhe dado. Nós aprendemos isso com Jó. No capítulo 1, Jó diz assim para a esposa dele: tudo o que eu tinha era de Deus. Foi Deus quem me deu, foi Deus quem me tomou. E louvado seja o nome do Senhor. Jó reconhecia em tudo a mão de Deus. Jó sabia que tudo que ele tinha era providência de Deus e fruto de oração. Amém, amados? 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Oração, tempo gasto com oração não é tempo perdido. Ana orou pela sua família. Ana intercedeu pelo seu esposo. Ana sabia que não podia mudar aquela situação, brigando com Eucana, reclamando ou saindo de casa. Ela teria que suportar aquilo. Já que teria que suportar, ela dividiu com Deus através da sua oração. Divida com Deus o problema, coloque-o na presença de Deus, porque Deus vai trazer uma resposta vitoriosa para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Por esse menino orava eu, por essa vitória, por esta bênção, por esta necessidade é que eu oro. É que eu oro. E eu creio que apesar da dor, Jó no capítulo 42 ele diz assim: bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos projetos de Deus podem ser frustrados. Não deixe as aparências te enganar. Não deixe o momento tirar a sua visão de Deus. Acredite, é hora de vencer. Pastor Juarez, por favor, faça essa oração. O pastor vai estar orando com a igreja por esta bênção, por esta vitória, por este milagre, por esta cura. Orava eu, e o Senhor atendeu o meu clamor. Graças a Deus, irmãos. Vamos orar. Ore com fé pela sua causa. Deus poderoso nos céus e na terra, Deus, diante da tua igreja, diante do Senhor, na comunhão e na união do teu santo e teu poderoso Espírito, ó Deus, nós oramos nesta noite, Pai, porque cada um de nós aqui, Deus, temos um sonho, temos uma causa, temos um projeto de vida material e projeto de vida espiritual. Oramos ao Senhor nesta noite, te pedindo, Deus, pelas tuas misericórdias. Ó Deus, estende, Pai querido, as tuas mãos santas e poderosas sobre as causas de cada um aqui nesta noite. Ó Deus, e concede, Pai, por misericórdia, ó Deus, cada pedido de oração, Pai querido, que o teu povo tem se dirigido ao Senhor. Meu Deus, que seja pela família, que seja, meu Deus, pelo trabalho, que seja, meu Deus, na área profissional, na área espiritual. Que seja, meu Pai querido, aquela causa que nós julgamos ser impossível, mas para Ti, Deus, nós sabemos que tudo do Senhor pode. O abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Resplandece, Deus, o Teu querer e a Tua vontade sobre cada coração aqui nesta noite, sobre cada entendimento aqui nesta noite, sobre cada, meu Deus, sentimento que seja, Pai querido, do mais profundo com relação ao Senhor e com relação ao desejo da causa. Abençoa em nome de Jesus, e em nome de Jesus assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.